Vamos de cabuloso, produção? Podemos? Cruzeiro 2-0 pro Atlético Mineiro. Também colocávamos aí um favorito destacado, né? Diferente, sim, talvez, do jogo do Botafogo, não foi o favorito que avançou. Esse sim, foi um jogo em que o Cruzeiro, não só o jogo da volta, mas o jogo da ida também. Cara, em algum momento o Atlético Mineiro esteve assim, um pouco à frente do Cruzeiro? Eu acho que foi um duelo de domínio absoluto do Cruzeiro. Não teve uma vírgula de segundo no qual você teve dúvidas que o Cruzeiro iria se classificar, tanto em casa quanto fora, né? Foi 2-0 o primeiro jogo fora de casa também. E eu acho que o mais interessante é que esse confronto como um todo, ele evidencia aquilo que a gente já tem falado aqui há muito tempo. O Cruzeiro atropelou o Galo no confronto. O Cruzeiro controlou todos os momentos do jogo e teve, em média, somando o primeiro e o segundo jogo, 32% de posse de bola. A bola ficou com o Galo, quem amassou foi o Cruzeiro, quem controlou foi o Cruzeiro. E isso mostra um modelo de jogo do Leonardo Jardim que, pra mim, é evidente, claro e efetivo na temporada de 2025, que é um Cruzeiro muito intenso, fisicamente muito forte, e um Galo do outro lado, e aí eu vou repetir a palavra que eu usei no início no programa, que é um catado. E aí, repito, com todo respeito, a instituição, o Atlético Mineiro não tem nada a ver com isso, é o catado da terra arrasada que o Cuca deixou em mais um trabalho. Falávamos ontem no Prorrogação, o Vitor Sérgio trouxe isso, que o Cuca, todos os trabalhos que ele sai, ele deixa a terra arrasada. E aí, o legado é zero. Zero Você acha legado. Que ele perde, tipo assim, degraus, né? Assim, porque óbvio, gente, não tem como. Não tem como. Às vezes o trabalho não dá certo, mas o treinador ele se mantém ali no mesmo estágio, tá, no mesmo patamar. O Cuca ele tem que ser, com certeza, aspas, com certeza, rebaixado. E o Leonardo Jardim, eu acho que sim, rebaixado. Eu 2026, fosse dirigente, eu não contrataria o Cuca pro meu time, em nenhum cenário. E o contrário do Leonardo Jardim, né? Tem que ser amplificado, confirmado, porque a gente já sabia o treinador que era, pelo trabalho do Mônaco e tal, e confirmado que o trabalho é muito bom, cara. Pegou uma terra arrasada do Diniz. O Diniz deixou terra arrasada pro Leonardo Jardim e transformou em um dos melhores times do Brasil. É um timaço o Cruzeiro, cara. E aí, Vitor Sérgio Rodrigues? Então, assim, se você analisar... Ontem eu falando sobre isso no Prorrogação, e aí depois cheguei em casa via as mídias sociais, vi gente dizendo assim, não, porque o Leonardo Jardim tá fazendo, né? A única coisa que ele faz é deixar o ônibus estacionado. Não é assim, cara. Assim, a gente viu alguns times do Mourinho, o famoso estacionar o ônibus, era sofrimento o tempo todo, era bola passando, os caras jogando dentro da tua intermediária. Não é verdade, o Atlético ele teve mais a bola, basicamente numa ordem de 3-1, né? 73% de posse, se a gente arredondar para 75, a cada 4 minutos a bola ficou com o Atlético 3 minutos, mas... Assim, que chance grande mesmo o Atlético teve? Praticamente nenhuma. Tem um chute do Igor Gomes nas 40 e poucos do primeiro tempo, cruzado, que o Cássio defendeu no meio do gol. Um cabeceio torto dele antes. Chute do Hulk. O cabeceio torto e o chute do Hulk que desviou e encobriu o Cássio, foi no travessão. Poderia ter entrado, mas por causa do desvio. Então, assim, não foi isso. O ônibus, se o Cruzeiro estacionou o ônibus, ele estacionou o ônibus lá no meio campo. Estacionar no meio campo é o que qualquer treinador quer, meu irmão. Você já está em vantagem. Já veio vantagem do primeiro jogo. Já faz 1-0 cedo. Aí você fala assim, beleza, o que o Cruzeiro fez foi criar um muro de Christian e Wanderson pelos lados, os dois Lucas por dentro. O Atlético não conseguiu passar desse muro. Eu falei isso ontem no Prorrogação. Tem um mapa de calor que o Prime Video colocou no intervalo, que é uma faixa vermelha do Atlético de fora a fora, na largura do campo inteira. E essa faixa está em cima da linha do meio campo, para dentro do campo do Atlético. O que quer dizer? O Atlético ficou ali tocando, lá na linha do meio campo. Sem conseguir objetividade, né? Sem conseguir acionar o Hulk, sem conseguir botar o Scarpa para o jogo. Tem ali um... Eu falei isso na nossa transmissão do Arquibancada ontem, né? A bola não tá chegando perto da área. Não tá chegando. Então é como se você fizesse ali já que a gente tá aqui na nossa HBO Max, o Game of Thrones, é como se você botasse lá a grande muralha ali e o Atlético não passou dali, irmão.
E isso porque já estava 3-0. Aí o que ia fazer? O Atlético ia pegar um drone para tirar a bola dali e levar lá para perto do gol? Só se fosse, porque a bola não chegava. Tinha que chamar os White Walker. Tem uma chegada do Arana pelo lado esquerdo que deu algum volumezinho junto com o Igor Gomes, mas de perigo zero. Então, assim, foi uma execução muito bem feita do Cruzeiro, que é um time muito competitivo, que é um time que se defende muito bem. O que o Kaique tem tirado de bola é um troço de maluco. Tanto é que o Atlético não atacou pelo lado direito. O Atlético não conseguiu nada pelo lado do Kaique. Jogando bem na frente e atrás. Os dois zagueiros muito ligados foram para o choque com o Hulk e passar ali, assim, pelo Romero e pelo Lucas Silva não está conseguindo. Então, é um time muito competitivo, é um time muito talhado para mata-mata, é um time que aproveita as chances de ataque. Eficiente, né? É um time muito difícil, não tomou gol na competição, jogou 8 vezes na competição e ainda não tomou gol. Então, assim, é um time muito com cara de mata-mata. Por isso que eu estou dizendo. Falei isso ontem e repito aqui. Se a competição continuasse, para mim o Cruzeiro era amplo favorito para ser campeão. Agora, daqui a 90 dias, eu não sei. Daqui a 90 dias tem jogador que pode se machucar, os jogadores do Corinthians podem se recuperar, o Vasco pode se livrar do rebaixamento cedo e tá todo empolgado, o Fluminense pode conseguir ser mais agressivo. Muita coisa. Mas muita coisa. 90 dias no futebol, irmão, é uma eternidade. Então não dá pra gente dizer. Mas se fosse agora, pra mim o Cruzeiro era muito favorito Pra pra ser mim, campeão. agora e em dezembro também, o Cruzeiro é um grande favorito para essa Copa do Brasil, pelo que vem jogando, pelo time que tem. Acho que o Wallace e o VSR falaram muito do lado do Cruzeiro, né? Eu vou acabar soando repetitivo aqui, porque é um time que joga muito bem em transição. Acho que ninguém faz isso tão bem quanto o Cruzeiro no Brasil. E aí eu esperava um pouco mais do Atlético Mineiro, porque o Sampaoli fala disso. Ele teve 12 dias para treinar o Galo e ele fala claramente, não, eu estudei muito o Cruzeiro, o Cruzeiro é um time que quando não tem a posse de bola é muito mais perigoso. Então eu esperava o Galo que pelo menos tivesse mais a posse ofensivamente falando, que bate com isso que o VSR falou. O Galo teve a posse, mas muito no seu campo, não conseguia agredir, ser perigoso com o Cruzeiro. E aí sobre o terra arrasada do Galo, que também já foi falado, ainda tem um outro fator, assim, os jogadores do Galo destemperados, assim, extremamente pilhados, né? E isso atrapalha muito também o time a minimamente performar. Então a gente viu o Hulk, assim, que poderia ter sido expulso se ele tomasse um segundo amarelo no lance lá com o Vidalba, que ele empurra o Vidalba e tal. O árbitro deu uma administrada. O Arana acabou sendo expulso no final do jogo. O Lianco estava arrumando treta com a torcida, com os jogadores, desde cedo na partida. Então isso não era bom pro Galo. Isso não era bom, até perigoso pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro poderia perder jogadores que estavam pendurados, ou de repente até um vermelho ficar suspenso de uma potencial semifinal, que vai acontecer. Acabou perdendo o Wanderson por um amarelo, mas aí foi em falta de jogo, ele matou um contra-ataque. O lado do Galo, cara, eu acho assim muito problemático. Eu achei que o Galo fosse ser um time que apresentasse minimamente alguma coisa. Olhando para a perspectiva do que o Galo vai ser com o Sampaoli para o restante do ano, eu achei muito sinal de alerta, assim, porque o Sampaoli fala isso, mas o que ele põe em prática é algo totalmente diferente. Ele escala o Gabriel Menino, põe o Natanael no banco. Aí você fala, pô, o Gabriel Menino vai jogar de lateral direito. Não, ele bota o Fausto Vera de zagueiro, joga com 3 zagueiros. O Gabriel Menino parecia não ter posição dentro de campo. O time muito bagunçado, assim. O Sampaoli que chega não tem nenhuma das contratações que ele normalmente gosta de ter. Mas Trocou o Coelho de lado e foi muito criticado, né? Por botar pela imprensa mineira lá. Pela jogou num 3-2-4-1 ontem, foi né? muito louco, cara. Bem Eu achei diferente, o Galo o ponta... muito bagunçado e pela ideologia que ele falou, completamente diferente do que ele propôs. Né? E você olha, diferente. E quando você olha pro Cruzeiro, o Cruzeiro é muito estruturado, né? O Cruzeiro tem uma ideia de jogo que é o seguinte: nós temos 9 caras que vão nos fazer ser competitivos e 2 caras que vão ganhar o jogo pra gente. O Cruzeiro, ele tem... A linha defensiva do Cruzeiro é absurda, né? Você tem o Fabrício Bruno jogando num nível... Tá num nível muito alto. Muito cara. alto. Muito velocidade, capacidade... Cara, ele botou o Hulk no bolso ontem. No bolso. Saída de bola dele melhorou muito. Algumas fatiadas pro Kaique no lado esquerdo. Aéreo. Funcionando. O jogo aéreo dele é fantástico. Participou do primeiro gol. O gol saiu assim, né? Tem o Kaique, junto com o Vidalba, que tá jogando muito bem também. É o parceiro perfeito ali pro Fabrício Bruno.
O Kaique, eu falo desde o ano passado, eu falei no início do ano, eu acho que esse moleque tem uma personalidade, uma capacidade de leitura de jogo, tá sempre muito atento. Ontem ele quase deu uma assistência, né? Ele deixou o Wanderson em condição de finalizar e o Wanderson finalizou muito mal. Você tem o William recuperando um pouco do bom momento que ele teve no ano passado, ele ainda não é o jogador do ano passado, mas ainda é um cara que você não joga fora, né? O William não é um lateral que você pode jogar fora, mas tá recuperando a boa fase. Uma dupla de volantes, e aí eu acho que tá uma ótima estratégia do Leonardo Jardim. Lucas Silva e Lucas Romero, como o Cruzeiro é muito compacto, ele baixa a linha pra ser muito compacto, você não pega os dois volantes caçando ninguém. O Lucas Romero não precisa estar lá na frente pra caçar o meio adversário. O Lucas Silva, que já tem 32 para 33 anos, ele não precisa estar correndo o campo inteiro pra marcar, pra caçar alguém. Porque tem um time muito compacto ali, com o auxílio do Christian e auxílio do Wanderson. E aí lá na frente, quem ganha o jogo pro Cruzeiro, mais de 70% dos gols do Cruzeiro na temporada saem do pé de Matheus Pereira ou de Caio Jorge. O Caio Jorge ontem, de novo, 2 gols numa característica... Ele tem uma característica que eu acho, o de placa permite, o palavreado, essa característica eu acho foda, que é o seguinte, o ataque à última linha. Ele se posiciona muito bem, cara. A leitura de linha de impedimento que ele tem é muito boa. A capacidade de velocidade que ele tem de atacar a última linha pra finalizar. Tem muito gol de primeira do Caio Jorge. Então o moleque tá Ele voando tem um dado e que é voando baixo. impressionante, artilheiro da Copa do Brasil agora. Nos 55 jogos que ele tem com a camisa do Cruzeiro, ele tem mais gols marcados do que nos 112 ou 117 jogos que ele tinha na carreira anteriormente a isso. Então é um grande momento da E carreira só dele. o Caio Jorge aproveitar a característica que o Leonardo Jardim dá pro time. Esse ataque à última linha só é possível quando você tem campo pra atacar a última linha. Senão você não tem esse campo. E assim, a parada é também, dentro das características que você falou, que obviamente faz com que ele seja esse baita jogador, ou pelo menos vem mostrando isso, Baita tem a parada de jogador. ter sorte também pra cacete, né? Mas todo jogador precisa, né? Não, eu sei, mas eu tô falando assim, isso aliado, tudo isso tá que você falou, numa aliado à fase- sorte, a tá bola numa sobra, fase que cara. Mas quando bola, você às tá vezes, bem procura posicionado, ele. a sorte te procura Sim, mais, ah, né? A com sorte certeza. acompanha o que tem coragem e competência. Exatamente. É isso. Você tem que estar pronto pra Ele fazer. tá num momento que, quando ele se movimenta certo, ele faz golaço. Quando ele se movimenta errado, a bola sobra Então, pra ele. exatamente. É Vai. isso. Pô, mas esse gol é um gol, por exemplo, o primeiro gol é um gol que você pode falar, ele deu sorte, a bola foi nele. Só que você percebe que ele tá atento o suficiente pra, no primeiro desvio, tem um ataque. Foi o Christian, né? Christian. Que vai. Que perde um gol, né? Ele poderia olhar pro Christian e falar assim, eu não vou. Porque o Christian já foi. Mas Ele ele tá vai, lá. porque ele sabe que pode sobrar uma bola ali Posicionamento, pra ele. Seja pro Christian, seja pra atrapalhar o zagueiro, ele vai. E aí ele é premiado com isso que o Otávio falou, com a coragem, com a competência e com o posicionamento da bola cair no pé dele pra finalizar. O segundo gol é a mesma coisa, cara. O William domina pra finalizar, pra acertar essa bola. Olha, o posicionamento dele, ele olha pro Lianco, mede a linha de impedimento e ataca a última linha. E atacando a última linha, ele consegue fazer o gol. Lianco claramente dá muito bem, condição, né? Muito bem. Olhando rapidamente de novo pro Galo, de uma perspectiva ruim, porque não tem como trazer uma perspectiva boa do que foi ontem, a gente falou muito de terra arrasada e tal. O Galo gastou muito dinheiro, né, no elenco. Gastou e gasta em salários. E aí ontem a gente falou, pô, o Galo tem problemas ofensivos, não tá conseguindo agredir o Cruzeiro, precisa de gol pra tentar reviver nessa eliminatória. Não tô falando nem depois do 2-0, mas no 1-0 ainda. Aí você, como Sampaoli, olha pro banco do Galo, quais opções ofensivas que você tinha pra tentar mudar o jogo? Bernard, Dudu, Rony e Júnior Santos. Não tem como. São 4 caras caros e que não resolvem o problema do hoje- Galo num jogo hoje tão numa importante fase como o de bem ontem. Longe do seu complicado. auge, os 4, né? sim, sim. Os 4 muito longe Os do seu quatro auge. hoje E numa os 4 fase bem contratações caras. A gente vai fazer pro aqui Galo. já um tiratime aqui para fechar o programa de resenha com os semifinalistas, tá? Ou seja, representantes dos 4 times aí que estão na Copa do Brasil. Antes, só para puxar aqui para vocês, em relação a essa questão do melhor futebol, porque muito se fala, o que é ter um melhor futebol, o que é um bom futebol. Tem gente que, por exemplo, não gosta desse jogo do Cruzeiro. Não fica com a posse de bola, não me agrada. Transição, Eu né? acho, cara, que o futebol aí eu Isso pra mim é idiotice. invoco um pouco o Ricardo Martins. Pra mim é um pouco resultado. É um pouco resultado. Se tá dando certo, beleza. Precisa jogar bem, velho. Dentro do seu cenário. Qual é o seu modelo de jogo? O seu modelo de jogo é reativo? Você precisa jogar bem dentro desse modelo. Ontem a gente falou no prorrogação. Jogar bem dentro do modelo reativo é não ter chance contra, pô. Sim. Pra você, o Cruzeiro ele apresenta o melhor futebol ao lado do Flamengo ou não? Sim. Se você coloca ao lado do Flamengo, sim. Se você coloca... O Cruzeiro apresenta o melhor futebol do país ao lado do Flamengo, acho que sim. São os 2 melhores.
nesse momento. Eu acho que o Palmeiras é muito sólido, né? Tem um trabalho muito estruturado. Eu acho que sim, Pra verdade. você também, ô VS? Se você tá Ou falando... mais eficiente? Não sei como você, não, como se você classificaria se esse você tá Cruzeiro. falando... É porque as propostas dos treinadores são diferentes, né? O Flamengo quer dominar ou controlar o jogo por meio da posse de bola, o Cruzeiro quer controlar o jogo sem ter a posse de bola. E beleza, são duas propostas. Eu acho que os dois fazem o que eles querem muito bem. Acho que pode ser verdadeiro. Acho que o Palmeiras ainda está num processo de transformação nisso aí. sim. Acho que agora o time está se transformando, tem conseguido bons resultados. Às vezes não consegue boas atuações, mas tem conseguido bons resultados. Eu acho que pode ser isso. Cada um dentro do que ele quer ser, eu acho que os dois executam o melhor do que querem no país, eu acho. E pro Otávio Neto? Eu acho que sim, cara. Eu acho que pode ser... Você pode admirar diferentes maneiras de jogar futebol. Eu sou um cara que muitas vezes eu sou contra quem fala, pô, não, mas o jogo que o Cruzeiro faz não é vistoso. Vocês sabem que eu gosto muito de futebol americano, por exemplo. Eu gosto muito de jogos que tem placares apertados, que tem pouco touchdown e tal, porque são jogos defensivos. Eu gosto de ver também jogos bem defensivos. Eu admiro isso, entendeu? E o Cruzeiro defensivamente é um time extremamente sólido, é extremamente legal você ver como eles são competentes dentro do formato de jogo que ele propõe. Então eu admiro, eu acho que é bonito ver, apresenta o futebol que é vistoso no meu ponto de vista. Você pode achar feio e gostar mais do que o Flamengo faz, por exemplo, que também é muito bonito de ver, também encanta, também é maneiro, também envolve o adversário e tal. Dá mais espetáculo, talvez. Mas eu acho que sim, eu acho que Cruzeiro, Flamengo também junto, Palmeiras nesse processo ainda de transformação, de tentar encontrar o melhor caminho de como joga e tal, são os melhores futebols do país. E o Cruzeiro não tem um elenco tão repleto, né? O Flamengo tem 20 peças pra Totalmente, colocar. totalmente. O Cruzeiro, o Leonardo Jardim passou quase um mês inteiro, talvez até mais de um mês inteiro, sem fazer 5 substituições. Sim. Ele fazia 3 substituições no jogo, 2 no outro, 4 no outro. Passou um mês inteiro. Esse é um Agora, bom ponto. vai ter chegada do Arroio, tem chegada do Sinisterra. Aliás, a gente falou, o Otávio lembrou muito bem, né, da punição do Wanderson, da suspensão pro primeiro jogo da semifinal. O Sinisterra já vai ter 3 meses de Cruzeiro, pra entender um pouco mais. Então, cara, o Cruzeiro joga mediante o que o elenco que o Leonardo Jardim lá atrás montou, e a gente precisa lembrar, o Vitor Sérgio lembrou ontem no prorrogação, era um outro time, era um time com o Dudu, era um time com o Marlon, só que deu tudo errado depois. Com o Gabigol. Com o Gabigol. E o Leonardo Jardim teve a coragem de mudar a ideia do jogo, teve a coragem de mandar o Marlon embora, botar o Gabigol no banco, mandou o Dudu pastar, e aí eu acho que ele acha o time e vai se mantendo. Tem menos jogador também. O Flamengo tem mais jogador do que o Cruzeiro à disposição.